Olá, sejam todos bem-vindos a Start Games XNA. Essa é a nossa quarta aula e iremos falar um pouco sobre o ambiente tridimensional. A franquia Lego vendeu alguns milhões de cópias utilizando-se de uma fórmula simples, utilizada desde a época do Atari. O gosto das pessoas por filmes e a vontade delas de protagonizar como sendo o personagem principal dos filmes. A franquia Lego desenvolveu alguns jogos baseados em filmes, como o Lego Harry Potter, Lego Batman, Lego Star Wars e o Lego Indiana Jones. Na contracapa, nós temos Gear of War, outro jogo que vendeu alguns milhões de cópias e que se utiliza muito bem do ambiente tridimensional. Vamos desvendar um pouco desse mundo 3D no XNA. Com uma câmera na mão, pude perceber as dimensões do mundo 3D. Foi então aí que fiquei fascinado pelos trabalhos tridimensionais. David H. Eberly, autor do livro 3D Engine Design. Luz, câmera, games. Vamos ver então como se comportam os nossos jogos em um ambiente tridimensional. Iniciemos pelo ambiente tridimensional pensando em um personagem. Quando apontamos um personagem a uma determinada câmera, nós temos então que apontar a nossa câmera para o nosso personagem utilizando-se de coordenadas x, y, z, considerando-se ainda que a câmera poderá fazer zoom no nosso personagem, aproximando ou afastando dele. Compreendamos um pouco mais sobre as câmeras e os personagens no mundo 3D, utilizando-se do nosso código exemplo em XNA. Nesse primeiro exemplo, iremos adicionar movimento utilizando os controles de setas ao nosso personagem tridimensional. Iremos aproveitar também o momento para poder apresentar os conceitos sobre como utilizar essa câmera e posicionar essa câmera tridimensional nos nossos personagens. Vamos lá? Na aula anterior, nós havíamos aberto um modelo de nave utilizando aí o C# com o XNA. Esse modelo de nave, vocês puderam perceber que como utilizamos os eixos X, Y e Z e a câmera, ele poderia vir totalmente desajustado em relação à câmera. Como utilizamos o eixo X, Y e Z, o mesmo pode sofrer rotação em relação à câmera. E você pode ficar observando ele em formatos ou em direções diferentes do eixo de referência X, Y e Z. Isso se parece muito com um astronauta, onde o referencial não é exatamente o planeta Terra, mas pode ser qualquer uma das posições. A Terra pode estar acima, de lado, abaixo. Mas o que é de lado, o que é abaixo? Esse eixo de referência, numa programação tridimensional, não existe. Então, os eixos X, Y e Z podem sofrer o que matematicamente podemos chamar de translação de eixos. Ou seja, eles podem ser trocados para que a gente consiga organizar a apresentação da nossa imagem. Isso é feito automaticamente no XNA, utilizando-se as propriedades daquelas funções apresentadas no Math Helper. Vamos agora inserir então nessa nossa nave a possibilidade de utilização dos controles. Iremos fixar a nossa câmera nessa posição e apenas movimentar o nosso modelo para cima, para baixo, para um lado e para o outro. Vamos ver como é que podemos fazer isso utilizando os nossos controles. Para isso, necessitaremos inicializar algumas variáveis. Inicialmente uma variável de teclado chamada keyboard state. Vamos chamar ela de KS. E uma outra variável para as posições, para que a gente possa fazer incrementos.
Vamos declarar do tipo float os eixos x, y, z e um referencial de velocidade, que é a velocidade com que a nave irá se mover. Em Initialize, vamos inicializar essas variáveis. Eu vou optar por inicializá-las todas com o número 1. O x, o y, o z e a variável velocidade. O 1 também pode ser inicializado com um f, uma vez que essa variável é do tipo float. Em update, nós iremos então capturar os movimentos da nossa nave. Vamos iniciar a captura desses movimentos, inicialmente declarando a nossa variável ks, para capturar os movimentos do teclado, ou os estados do teclado. keyboard.getState. Dessa forma, você está capturando todas as ações que foram feitas no teclado e comparando elas, utilizando a instrução if, comparando elas com as variáveis que você deseja verificar naquele momento. No caso nosso, se foi pressionada a tecla Escape Down, suponhamos agora as teclas do teclado. Vamos imaginar aqui a seguinte situação. Vamos considerar que as teclas W e S incrementarão para nós os eixos Y. As teclas A e D incrementam para nós o eixo Z. E a tecla Up e Down irá fazer para nós o incremento do eixo X. Dessa forma conseguimos controlar utilizando um padrão de controles de teclado para games. Vamos então utilizar a tecla keys.w para que a gente possa então movimentar o nosso eixo Y. Como a tecla W está acima, vamos então fazer o incremento no eixo Y, o incremento da velocidade, para que a gente possa então alterar à medida que desejarmos pela velocidade a faixa ou a rapidez com que esse movimento irá acontecer. Vamos fazer agora a letra S para fazer o movimento inverso, ou seja, o movimento negativo. Utilizaremos então a tecla S para isso. Conforme combinado, iremos usar a tecla A e D para fazer o movimento em Z, no eixo Z. Então, o incremento fica a cargo do A. Desculpe, o incremento ficaria a cargo do D. E o nosso eixo de movimento é o eixo Z. Já no próprio eixo Z, iremos fazer o decremento utilizando a tecla A, já que o lado esquerdo é o lado de decremento e o lado direito, onde está a tecla D, é o lado de incremento, utilizando-se aí a lógica normalmente empregada nos controles de volume. Agora o eixo X, iremos utilizar as teclas Up e Down. No eixo X, usar a tecla Up e no próprio eixo X o decremento fica a cargo da tecla Down. Ok. Vamos agora inserir então essa movimentação nos eixos X, Y e Z,
dentro da rotação do nosso modelo, através das transformadas, como já havíamos apresentado anteriormente no nosso modelo com rotação. Vamos ver o efeito. Temos a nossa nave, movimentando A e D, ela inclina o seu bico para frente ou para trás. Com W e S, ela faz um giro lateral. E com com Up e Down, ela faz um giro em torno de si mesma, né? Dessa forma você tem toda uma dirigibilidade em cima dessa nave, podendo aí inseri-la e trabalhar o fundo do seu jogo para que ela possa apresentar aí, simular aí um excelente movimento. Ok, excelente. O controle do Xbox é composto por 2 sticks analógicos, um direcional digital, 10 botões digitais, 2 botões analógicos do lado direito e do lado esquerdo, 2 motores Force Feedback que vibram para alertar o seu jogador no momento de jogar ou para alertá-lo quanto a perigos dentro do mundo do game, fazendo assim com que ele entre mais ainda dentro do mundo dos games. Utilizando-se da instrução abaixo, iremos inserir códigos no nosso fonte exemplo para movimentar o nosso personagem utilizando-se do controle do Xbox. Se você não se utiliza ainda do Vista ou Windows 7, você necessitará de um driver para interligar o seu controle do Xbox no seu PC. Esse driver pode ser dado download no site do Grupo Alphys. Nesse próximo exemplo, iremos adicionar os controles do Xbox ao nosso personagem tridimensional, podendo assim facilitar em muito nossa movimentação e trazendo toda a realidade tridimensional para os nossos games, utilizando-se do controle do Xbox 360. Vamos lá? Para movimentar a nossa nave, nós podemos também fazer o uso do controle do Xbox. Ele possui os 2 sticks, stick esquerdo, left stick, e stick direito, right stick. Iremos então utilizá-los no lugar das nossas teclas A e D, W e S, e nos nossos lugares das teclas Up e Down. Para isso, já fiz a inserção do código, o mesmo código exemplo que utilizamos no slide. Esse código aqui, do exit, é necessário para que possamos sair quando estivermos feito o deploy no nosso videogame, para que ao pressionar a tecla back do controle, eu possa sair do nosso jogo, uma vez que ele não possui menus ainda. O GameState, declarado aí na variável GamePad, permite capturar para dentro dessa variável o estado das teclas do meu controle do console para o jogador número 1. Se o estado de pressionamento das teclas back estiver como pressionado, então eu saio do jogo. A utilização dos sticks considera que o stick solto está na posição 0. Se pressionarmos o stick para o lado esquerdo, estaremos pressionando o stick para o lado negativo. Se pressionarmos o stick para o lado direito, estaremos pressionando o stick para o lado positivo. Como o movimento do stick pode ser muito grande, se considerado 1 a 1, porque a sua sensibilidade é muito alta, então multiplicamos ele aqui nesse exemplo por 0.1. O que faz com que o movimento se torne mais suave. Utilizei o Thumb Sticks para selecionar o meu stick esquerdo, considerando as posições X e Y. E o stick direito, considerei aí o movimento dele no eixo X. Poderia também considerá-lo no movimento Y. Como um exemplo extra aí, deixei para vocês a vibração dos controles, onde você pode selecionar a opção GamePad.SetVibration
escolher a vibração em cima de um dos controles, no nosso caso controle 1. Com o número 1 nos dois motores eu posso selecionar a vibração máxima e com 0 sem nenhuma vibração. Valores intermediários de vibração podem ser colocados utilizando-se aí notação de ponto flutuante. Dessa forma, você pode selecionar qualquer valor de vibração entre 0 e 1 aqui no seu motor, fazendo com que o seu controle possa vibrar na vibração desejada, dependendo da emoção que você deseja passar em relação a cada jogo. Na utilização, com o controle adicionado ao seu computador, a utilização ficou muito parecida com a utilização do teclado. Na verdade, o uso ficou bem parecido, somente a jogabilidade fica alterada. Excelente! Viu só como foi fácil? Agora vamos fazer um deploy, ou seja, vamos inserir aquele nosso jogo que está no nosso PC dentro do nosso Xbox 360. Para isso, necessitamos de selecionar a opção Xbox 360 no nosso Visual Studio e com o botãozinho de Play ou Run, iremos fazer o deploy. O deploy, após acontecido, irá gravar os arquivos do PC para dentro do HD do nosso Xbox 360, utilizando-se de uma conta na Live. Para tanto, é necessário ter uma conta também na comunidade XNA, do Creators Club, e instalar dentro do Xbox 360 um aplicativo encontrado no Marketplace que permitirá a inserção dos seus jogos no Xbox 360. Esse aplicativo depende de uma chave gerada, que será originária do seu Xbox e inserida no Visual Studio. Daí, é só você apertar o play e aguardar um momento. Na tela do Xbox 360 aparecerá uma imagem de um PC e de um console, recebendo os dados, e acima aparecerá o nome dos arquivos que estão sendo copiados. Nessa aula, nós vimos um pouco sobre o mundo 3D e sobre suas câmeras. Fizemos o deploy dos nossos jogos e trabalhamos um pouco como colisões de nossos objetos no mundo 3D. Como exercício, deixo para vocês realizarem todos os exemplos apresentados, estudar um pouco mais sobre as nossas câmeras tridimensionais e assistir a aula online postando suas dúvidas nos fóruns. Até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida, entre em contato.